Capítulo 12. Retrato de uma pessoa que eliminou todos os pontos fracos. Eles estão ocupados demais sendo para notarem o que seus vizinhos estão fazendo. A pessoa desprovida de todo comportamento de pontos fracos pode parecer um tipo de ficção, mas ser livre de comportamentos autodestruidores não é um conceito mitológico, é, antes, uma possibilidade real. Ser alguém que funciona inteiramente está ao seu alcance, e a completa saúde mental no momento pode ser uma escolha. Este capítulo final é dedicado a uma descrição da maneira como funcionam as pessoas livres de todo raciocínio e comportamento de pontos fracos. Você vai ver o desenvolvimento de um indivíduo diferente da maioria das pessoas e que se distingue por uma estranha capacidade de ser criativamente vivo em todos os momentos. As pessoas livres de pontos fracos são diferentes dos indivíduos comuns. Embora pareçam ser como todo mundo, possuem qualidades distintas, nenhuma delas racial, socioeconômica ou sexual. Não se enquadram exatamente em nenhum papel, nenhuma especificação de cargo, padrões geográficos, níveis educacionais ou estatísticas financeiras. Há, quanto a elas, uma qualidade diferente, mas a diferença não é perceptível nos fatores externos tradicionais, pelos quais geralmente se classificam as pessoas. Podem ser ricas ou pobres, homens ou mulheres, brancas ou pretas, podem viver em qualquer parte e fazer praticamente tudo. Formam um grupo variado e, contudo, partilham de um único traço. São livres de pontos fracos. Como é que você pode saber quando encontra alguém assim? Observe essas pessoas. Ouça-as, eis o que descobrirá. Em primeiro lugar, mais evidentemente, você verá gente que gosta de quase tudo que se refere à vida, que se sente bem fazendo seja lá o que for, e que não gasta tempo se queixando ou desejando que as coisas fossem diferentes. Tem entusiasmo pela vida e desejam tudo o que possam tirar dela. Gostam de piqueniques, cinema, livros, esporte, concertos, cidades, fazendas, animais, montanhas e mais ou menos tudo mais. Gostam da vida. Quando você está perto de pessoas assim, nota a ausência de queixas, de gemidos ou mesmo de suspiros passivos. Se chove, elas gostam disso. Se faz calor, elas o aproveitam, em vez de reclamar. Se veem no engarrafamento, ou numa recepção ou sozinhas, simplesmente enfrentam o que aparece. Não se trata de fingir que gostam, mas de uma sensata aceitação daquilo que é e de uma capacidade extraterrena de sentir prazer nessa realidade. Pergunte-lhes do que não gostam e elas têm dificuldade em dar uma resposta honesta. Não fogem da chuva, porque veem a chuva como alguma coisa bela, emocionante e que deve ser experimentada. Gostam disso. Se o chão está enlameado, isso não os enfurece. Observam-no, se metem por ele e o aceitam como parte do que significa estar vivo. Gostam de gatos? Sim. De ursos? Sim. Embora perturbações como doenças, secas, mosquitos, inundações e coisas semelhantes não sejam calorosamente recebidas por pessoas assim, elas nunca passam alguns de seus momentos presentes se queixando disso. Se as situações precisam ser eliminadas, elas trabalharão para eliminá-las e gostarão do trabalho. Por mais que você tente, vai lutar bastante para descobrir alguma coisa que elas não gostem de fazer. Na verdade, são amantes da vida e aproveitam todos os seus aspectos, tirando dela tudo que lhes é possível tirar. Gente sadia e realizada é livre de sentimento de culpa e de toda ansiedade subsidiária, que acompanha o uso de quaisquer momentos presentes na imobilização vinculada a acontecimentos passados. Certamente que podem admitir que cometem erros e podem jurar que evitarão repetir determinado comportamento de alguma forma contraproducente, mas não vão gastar seu tempo desejando que não tivessem feito alguma coisa, nem ficando aborrecidos pelo fato de não gostarem de algo que fizeram no momento anterior de suas vidas. Completa liberdade de sentimento de culpa é uma das marcas registradas dos indivíduos sadios. Nenhuma lamentação quanto ao passado,
e nenhum esforço para fazer com que os outros escolham a culpa, fazendo perguntas tolas como: por que você não fez isso de outra maneira? Ou você não se envergonha de si mesmo? Parecem reconhecer que a vida já vivida está exatamente já vivida e que nenhuma porção de sentimento de infelicidade alterará o passado. São livres de culpa, eles próprios, sem esforço algum, porque é algo natural, nunca contribuem para que os outros escolham a culpa. Compreende que se sentir infeliz no momento presente apenas reforça uma autoimagem pobre e que aprender com o passado é muito superior a lamentar-se sobre o passado. Você nunca os verá manipulando outras pessoas por dizer-lhes quanto foram más, nem será você capaz de manipulá-los usando as mesmas táticas. Não se aborrecerão com você, simplesmente vão ignorá-lo. Em vez de se zangarem com você, irão embora ou mudarão de assunto. As estratégias que tão belamente funcionam com a maioria das pessoas falharão com esses sadios indivíduos. Em lugar de tornarem a si mesmo e outros infelizes com sentimento de culpa, vão adiante sem cerimônia alguma quando a culpa aparece. As pessoas livres de pontos fracos são, igualmente, gente que não se preocupa. Circunstâncias que deixam frenéticas muitas pessoas apenas tocam de leve nesses indivíduos. Não são nem planejadores do futuro, nem provedores dele. Recusam-se a ter preocupação e mantêm-se livres da ansiedade que acompanha a preocupação. Não sabem como se preocupar, isso não faz parte de seu modo de ser. Não são necessariamente calmos em todos os momentos, mas não estão dispostos a gastar momentos presentes agoniando-se por causa de coisas futuras, sobre as quais não têm controle. São muito dirigidos no sentido do momento presente e contam com o dispositivo interior que parece lembrar-lhes que toda a preocupação deve ocorrer nesse momento e que essa é uma maneira tola de se ir vivendo a vida que se tem. Essas pessoas vivem o agora, em lugar de fazê-lo no passado ou no futuro. Não são ameaçadas pelo desconhecido e procuram experiências que sejam novas e com as quais não estejam familiarizados. Adoram a ambiguidade. Saboreiam o agora em todos os momentos, conscientes de que isso é tudo que têm. Não planejam quanto a acontecimentos futuros, deixando longos períodos de inatividade se escoarem, enquanto esperam tais acontecimentos. Os momentos entre os acontecimentos merecem tanto ser vividos, quanto os que são ocupados pelos acontecimentos em si. E tais pessoas têm uma estranha capacidade de tirar todo o prazer possível de suas vidas diárias. Não são proteladores e, embora nossa cultura desaprove seu comportamento, não são ameaçados pela autocensura. Fazem a colheita de sua felicidade atual e, quando o futuro chega, colhem nele também. Tais indivíduos estão sempre desfrutando apenas porque vem a loucura de esperar para desfrutar as coisas. É uma maneira atual de viver, muito parecida com a de uma criança ou a de um animal, completamente natural. Estão ocupados, arrebatando a plenitude do momento, enquanto a maioria das pessoas passa a vida esperando as justificativas e nunca sendo capaz de aproveitá-las. Essa gente sadia é impressionantemente independente. Vivem fora do ninho e, embora possam ter um forte amor e devoção por sua família, veem a independência como algo superior à dependência em todos os relacionamentos. Prezam sua própria liberdade quanto a expectativas. Seus relacionamentos são estabelecidos sobre o respeito mútuo pelo direito que o indivíduo tem de tomar decisões para si próprio. Seu amor não envolve a imposição de valores ao ente amado. Dão alto valor à privacidade, o que pode deixar os outros com um sentimento de frieza ou rejeição. Gostam de ficar sós, às vezes, e farão grandes esforços para garantir que sua intimidade seja protegida. Você não vai encontrar essas pessoas envolvidas em numerosos relacionamentos amorosos. Selecionam no que se refere a seus amores, mas amam também com profundeza e sensibilidade. É difícil para as pessoas dependentes ou mórbidas amar essa gente, porque eles são inflexíveis no que concerne à sua liberdade. Se alguém precisa deles,
Rejeitam tal necessidade como prejudicial a outra pessoa, tanto quanto a eles mesmos. Querem que aqueles que amam sejam independentes, façam suas próprias escolhas e vivam suas vidas para si mesmos. Embora gostem dos outros e desejem a companhia deles, desejam mais ainda que os outros vivam sem apoios ou dependência. Assim, no momento em que você começa a se apoiar nessas pessoas, verá que elas desaparecem, primeiro emocionalmente, depois também fisicamente. Recusam-se a ser dependentes ou a ter a dependência de alguém numa relação adulta. Com as crianças, são um modelo de pessoa interessada, mas encorajam quase desde o princípio a autoconfiança, oferecendo sempre uma quantidade enorme de amor. Você encontrará entre esses indivíduos felizes e realizados uma ausência fora do comum de busca de aprovação. São capazes de funcionar sem a aprovação e o aplauso dos outros. Não buscam honras, como faz a maioria das pessoas. São extraordinariamente livres das opiniões dos outros e quase não se incomodam com o fato de alguém mais gostar ou não do que tenham dito ou feito. Não procuram chocar os outros ou ganhar-lhes a aprovação. São tão dirigidos por motivos interiores que não têm, literalmente, interesse pelos julgamentos alheios do seu comportamento. Não que ignore o aplauso e a aprovação. Apenas parece que não necessitam deles. Podem ser quase ríspidos em sua honestidade, visto como não expressam suas mensagens em frases elaboradas, com cuidado e destinadas a agradar. Se você observar esses tipos, notará uma falta de aculturação. Não são rebeldes, mas fazem, de fato, suas próprias escolhas, mesmo se tais escolhas entram em conflito com o que todo mundo faz. Podem ignorar regras mesquinhas quando elas não têm sentido e encolhem tranquilamente os ombros diante de pequenas convenções que são parte tão importante de tantas vidas. Não são frequentadores de coquetéis, nem entabulam conversas inócuas, porque é polido fazer isso. São eles mesmos e, embora encarem a sociedade como parte importante de suas vidas, recusam-se a ser regidos por ela ou a se tornarem seus escravos. Não atacam em tom de rebeldia, mas sabem, no íntimo, quando ignorar e funcionam de maneira lúcida e sensata. Sabem rir e provocar o riso. Acham graça em praticamente todas as situações e podem rir nas mais absurdas, como nas mais solenes ocasiões. Adoram ajudar os outros a rir e têm facilidade em criar humor. Não são pessoas sisudas e enfadonhas que abrem caminho na vida com severidade impassível. Não calculam bem a hora das coisas porque sabem que não existe realmente isso de coisa certa no lugar certo. Amam a incongruência e, contudo, não há hostilidade em seu humor. E nunca, mas nunca mesmo, usam o ridículo para provocar o riso. Não riem das pessoas, riem com elas, riem da vida e veem tudo como algo engraçado, muito embora seja decidido em suas próprias metas. São pessoas que se aceitam sem queixa, sabem que são seres humanos e que isso envolve certos atributos inerentes, sabem que têm determinada aparência e aceitam esse fato. Não são falsos em relação à sua parte física, aceitaram-se a si mesmos e, portanto, são as mais naturais das pessoas. Não se escondem atrás de artificialismos, nem se desculpam pelo que são. Não sabem como ficar ofendidos por alguma coisa que seja humana. Gostam de si mesmos e aceitam aquilo que são. Da mesma forma, aceitam tudo da natureza pelo que é, em vez de desejar que fosse diferente. Nunca se queixam em função daquilo que não mudarão, como ondas de calor, tempestades ou água fria. Aceitam-se e ao mundo como são. Não há fingimento nem gemidos, simplesmente a aceitação. Ande atrás deles durante anos e você nunca ouvirá autodepreciação ou anseio. Verá fazedores fazendo. Vai vê-los observando o mundo como ele é, qual uma criança que aceita o mundo natural e o desfruta por tudo aquilo que vale. Apreciam o mundo natural, adoram a vida livre na natureza, topando com tudo que é genuíno e original. Amam especialmente montanhas, crepúsculos, rios, flores, árvores, animais.
e praticamente tudo que faz parte da fauna e da flora. São naturalistas, como pessoas sem cerimônias nem pretensões, e amam a naturalidade do universo. Não vivem ocupados procurando bares, clubes noturnos, festas, convenções, aposentos cheios de fumaça e coisas semelhantes, embora certamente sejam capazes de apreciar ao máximo essas atividades. Estão em paz com a natureza, com o mundo de Deus, se quiser, embora possam funcionar no mundo feito pelos homens. São também capazes de apreciar o que para os outros se tornou sem graça. Nunca se cansam de um pôr do sol, nem de um passeio pelo bosque. Um pássaro voando é uma visão magnífica sempre. Uma lagarta nunca se torna cansativa, nem uma gata parindo. Uma vez mais e mais outra apreciam com espontaneidade. Alguns acharão isso artificial, mas essas pessoas não reparam no que os outros pensam. Estão ocupadas demais, abismada com a vastidão das possibilidades de realização no presente. São capazes de ver dentro do comportamento dos outros e o que, a alguns, pode parecer complexo e indecifrável, veem como claro e compreensível. Os problemas que imobilizam tantos outros são frequentemente encarados por essas pessoas como ligeiros inconvenientes. Essa ausência de envolvimento emocional nos problemas as torna capazes de superar barreiras que para os outros permanecem intransponíveis. Tem também a visão interior de si mesmo e reconhece imediatamente aquilo que os outros estão tentando lhes fazer. Podem encolher os ombros e ignorar, enquanto o outro se irrita e se imobiliza. Nunca ficam perplexos ou embaraçadas, e aquilo que pode parecer à maioria confuso ou insolúvel é com frequência considerado por elas como uma condição simples e de fácil resolução. Não dão ênfase a problemas em seu mundo emocional. Nunca se empenham em lutas inúteis, não embarcam no carro da popularidade, atrelando-se a uma variedade de causas como um meio de se fazer importantes. Se a luta ajudar a promover a mudança, então lutam, mas nunca acharão necessário lutar sem utilidade. Não são mártires, mas fazedoras. São também gente que ajuda e estão quase sempre empenhados em trabalho que tornará a vida das outras pessoas mais agradável ou mais suportável. São guerreiras na frente de batalha da reforma social e, contudo, não levam suas lutas para a cama consigo a cada noite, preparando o terreno para as úlceras, as doenças do coração e outras desordens físicas. Não são pessoas doentias, não acreditam em ficar imobilizadas por resfriados e dores de cabeça e confiam em sua capacidade de se livrarem desses males. Nunca dizem aos outros como se sentem mal, como estão cansados ou que doenças, no momento, lhes afetam. Tratam bem seus corpos, gostam de si mesmos e, em consequência, comem bem, fazem exercício regularmente e recusam-se a experimentar a maior parte das enfermidades que mantêm muita gente inutilizada durante vários períodos. Gostam de viver e vivem. Outra marca registrada desses indivíduos de funcionamento integral é a honestidade. Não são evasivos em suas respostas, nem fingem ou mentem sobre coisa alguma. Consideram a mentira como uma distorção de sua própria realidade e não tomarão parte no comportamento autoenganador. Essas pessoas nunca censuram, são interiores na orientação de sua personalidade e recusam atribuir aos outros a responsabilidade pelo que são. Da mesma forma, não irão gastar muito tempo falando sobre os outros e dando ênfase ao que uma outra pessoa fez ou deixou de fazer. Não falam sobre as pessoas, falam com elas. Não censuram os outros, ajudam-nos e a si próprios a situar a responsabilidade onde deve ser situadas. Esses indivíduos dão pouca importância à ordem, organização ou sistemas em suas vidas. Têm autodisciplina, mas não sentem necessidade de ver as coisas e as pessoas enquadradas em sua maneira própria de entender como tudo deveria ser. Não têm nenhuma obrigação para com os outros. Veem todo mundo como tendo direito a escolhas e essas mesquinharias que levam o outro à loucura
são simplesmente os resultados da decisão de um terceiro. Essas pessoas têm níveis excepcionalmente altos de energia, parecem precisar de menos sono e, contudo, acham excitante viver. Vivem e são sadias. Podem comandar tremendas ondas de energia para terminar uma tarefa, porque escolhem envolver-se nela como uma realizadora atividade presente. A energia delas não é sobrenatural, é simplesmente o resultado de amar a vida e todas as atividades que ela encerra. Não sabem como se entediar. Todos os acontecimentos da vida apresentam oportunidades para fazer, pensar, sentir e viver, e elas sabem como aplicar sua energia praticamente em todas as circunstâncias da vida. O tédio não faz parte da vida delas, porque estão canalizando a mesma energia que os outros têm para rumos úteis a elas próprias. São curiosas, nunca sabem o suficiente, procuram saber mais e querem aprender em todos e em cada um dos momentos presentes de suas vidas. Não se preocupam com o fato de ter que fazer determinada coisa certo ou de tê-la feito errado. Se aquilo não funciona ou não atinge a maior soma de bem, então é posto de lado, em vez de ficar sendo pensado e lamentado. Não têm receio de falhar. De fato, frequentemente recebem isso bem. Não equacionam o fato de se serem bem-sucedidos no empreendimento em termos de sucesso como ser humano, uma vez que sua autovalia lhes vem de dentro. Qualquer acontecimento exterior pode ser encarado objetivamente e apenas como eficaz ou ineficaz. Sabem que o fracasso é apenas a opinião pessoal que alguém expressa e que não deve ser temida, visto como não pode afetar a autovalia. Assim, tentarão todas as coisas, participarão de tudo apenas porque é divertido e nunca terão medo de ter que se explicar. Da mesma forma, nunca optam pela ira de nenhuma maneira imobilizante, usando a mesma lógica e nunca tendo que prepará-la de cada vez, visto como isso já se tornou um sistema de vida. Não dizem a si mesmos que as outras pessoas deveriam comportar-se diferentemente e que os acontecimentos não deviam ser o que são. Aceitam os outros como são e esforçam-se para modificar os acontecimentos que lhe desagradam. Assim, a ira torna-se impossível, porque nada era esperado. São pessoas capazes de eliminar as emoções que de alguma forma sejam autodestrutivas e de estimular as que tornam as pessoas maiores. Esses felizes indivíduos exibem uma admirável falta de defesa. Não participam de jogos, nem tentam impressionar os outros. Não se vestem para a aprovação alheia e nem se dão ao trabalho de se explicar. Têm simplicidade e naturalidade. Não gostam de discutir, nem são debatedores exaltados. Dirão simplesmente: está certo, somos apenas diferentes, não temos que concordar. Deixam a coisa ficar por aí, sem qualquer necessidade de ganharem a discussão ou convencerem o oponente do errado de sua posição. Não têm receio de causar má impressão, mas não se esforçam nesse sentido. Seus valores não são locais, não se identificam com a família, a vizinhança, a cidade, o estado ou o país. Veem a si mesmo como pertencendo à raça humana. E um austríaco desempregado não é melhor nem pior do que um californiano sem emprego. Não são patrióticos quanto a uma fronteira em especial, mas ao contrário, veem-se como parte de toda a humanidade. Não têm heróis nem ídolos. Veem todas as pessoas como seres humanos e não põem ninguém acima de si em importância. Não pedem justiça a todo momento. Quando alguém tem mais privilégios, veem isso como um benefício para essa pessoa, em vez de como uma razão para se sentirem infelizes. Da maior significação é o fato de que essas são pessoas que amam a si mesmas, são motivadas por um desejo de progredir e, sempre que podem, tratam bem de si próprias. Não tem lugar para autopiedade, para autorrejeição ou autodesprezo. Se você lhes perguntar: gosta de si mesmo? Ouvirá em resposta um sonoro: é claro que sim. Na verdade, são aves raras. Cada dia é uma delícia que vivem integralmente em todos os seus momentos presentes. Não são livres de problemas, mas livres de imobilidade emocional que resulta dos problemas.
A medida de sua saúde mental não está em saber se escorregam, mas naquilo que fazem quando escorregam. Ficam lá estendidas, chorando porque caíram? Não. Levantam-se, sacodem a poeira e continuam com a determinação de viver. As pessoas livres de pontos fracos não correm atrás da felicidade, vivem e a felicidade resulta disso. Esta citação, tirada de um texto do Reader's Digest sobre a felicidade, resume a abordagem para o bem viver sobre a qual estivemos falando. Nada no mundo torna a felicidade mais inatingível do que o esforço de tentar encontrá-la. O historiador Will Durant descreveu como procurou a felicidade no saber e encontrou apenas desilusão. Então procurou a felicidade nas viagens e encontrou enfado, na riqueza e encontrou discórdia e preocupação. Procurou a felicidade em seus escritos e apenas ficou fatigado. Um dia viu uma mulher esperando num automóvel pequenino, tendo nos braços uma criança que dormia. Um homem desceu de um trem, foi até ela e a beijou com gentileza e depois beijou o bebê, muito suavemente, de modo a não acordá-la. A família afastou-se, deixando Durant com uma estupenda compreensão da verdadeira natureza da felicidade. Ele se descontraiu e descobriu que cada função normal da vida contém alguma dose de delícia. Ao usar seus próprios momentos presentes para o máximo de realização, você se tornará uma dessas pessoas, em vez de ser um observador. É uma ideia tão agradável ser livre de pontos fracos. Você pode fazer essa escolha agora mesmo, se você escolher fazê-la. Finalizamos aqui o último capítulo deste livro maravilhoso. Eu espero que eu tenha contribuído com você, que você escute esses áudios. Eu decidi fazer a gravação separada por capítulo, justamente para ajudar numa melhor audição. É uma gravação caseira. Tentei fazer o melhor possível diante do recurso que eu disponho. E acredito que mesmo assim, sendo caseira e de forma simples, dá para você aproveitar. Então, escute, aproveite, escute várias vezes. E eu espero do fundo do meu coração que eu tenha te ajudado hoje. Gratidão.